Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Grupo Desportivo de Chaves 0, Sporting 3. O Sporting garantiu que será primeiro no final da primeira volta do campeonato, com uma vitória clara e mais ou menos tranquila em Trás-os-Montes, em noite de muita chuva e de condições difíceis do terreno, no qual a bola, por vezes, prendia, dificultando o jogo mais ligado e forçando as duas equipas a um futebol mais largo. Os Leões só tiveram algumas dificuldades a chegar ao primeiro golo, que marcaram mesmo no final da primeira parte, por Paulinho, mas depois de já terem desperdiçado 3 situações claras para abrir o ativo. No segundo tempo, quase de rajada, o resultado cresceu para os 3-0, que permitiram à equipa de Ruben Amorim gerir o tempo que faltava mais atrás no campo, convidando os flavienses à subida no terreno, que se tornava um convite à exploração da profundidade. Víctor Gyökeres, porém, não estava em noite sim do ponto de vista da decisão e desbaratou uma série de lances em que procurou soluções individuais em vez de procurar descobrir colegas. Ao fim de 5 jogos seguidos a marcar ou a assistir, naqueles em que participou, bem entendido, o sueco não esteve desta vez ligado a nenhum dos 3 golos leoninos. Estes marcaram-nos Paulinho, Trincão e Pedro Gonçalves. Estes dois os melhores leões, a par de Nuno Santos e Hjulmand, no jogo em que a superioridade dos líderes nunca foi posta em causa. O Chaves voltou a aparecer em 4-1-4-1, com o estreante Vasco Fernandes entre as linhas defensiva e do meio-campo, mas sobre isso falarei mais à frente, quando vos fizer aqui a fotografia tática da partida. Mas o domínio dos tempos de jogo e do espaço por parte dos centrais leoninos foi perfeito, numa primeira parte que acabou com um 13-2 em remates e um 2,0 contra 0,1 em índice de golos esperados. E mesmo assim, só mesmo a fechar esse primeiro tempo é que o Sporting se adiantou. Antes do gol de Paulinho, que se limitou a empurrar uma bola que vinha de um canto e que nem Vasco Fernandes nem Steven Vitória conseguiram afastar, já o Sporting tinha perdido 3 situações flagrantes para marcar. Gyökeres, aos 11 minutos de cabeça, forçou uma grande defesa ao guarda-redes Hugo, que mesmo por terra se opôs mais tarde à recarga de Jogaio. Um minuto depois, na sequência de um mau alívio, tanto o Gyökeres como o Trincão chutaram contra Steven Vitória, que em ação defensiva impediu a abertura do marcador. E depois de 2 tentativas de fora da área, uma para o guarda-redes e outra para fora, Pedro Gonçalves perdeu a mais evidente de todas as oportunidades, quando recuperou uma bola que ficara presa no charco, depois de um passe de João Correia, e avançou isolado para o Hugo, que, no entanto, impediu o golo com uma boa mancha. O golo de Paulinho deu alguma normalidade ao resultado e foi incrementado logo a abrir a segunda parte. Trincão, em diagonal sem bola, na qual se adiantou a Sandro, chegou primeiro a um cruzamento rasteiro de Nuno Santos e chutou para o 2-0, logo aos 52 minutos. E 4 minutos depois, quando o Chaves já tentara forçar o jogo mais direto, com a entrada de Jô para a ponta de lança, Pedro Gonçalves fez o 3-0, depois de recuperar uma bola aliviada por Héctor Hernández. O jogo estava resolvido e o Sporting baixou então as suas linhas, preparando-se para as constantes bolas altas que vinham do lado do adversário. Sempre que as recuperava, chegava em situação promissora à frente, mas não voltou a marcar, limitando-se assim a igualar o Braga, que ainda não jogou, como melhor ataque da primeira volta, ambos com 40 golos. O Chaves, com mais iniciativa e Ruben Ribeiro mais por dentro, melhorou. E ainda podia até ter reduzido em 2 cruzamentos que Héctor não conseguiu finalizar da melhor maneira. A equipa da casa chegou ao final sem um único remate enquadrado com a baliza de Adam, face aos 10, em 20, com que os Leões acertaram entre os postes à guarda de Hugo. Basta para se ver que os 3-0 refletiram aquilo que se passou no campo. Façamos então a fotografia tática deste Grupo Desportivo de Chaves Sporting. O Chaves, desde que Moreno abdicou da linha de 5 atrás, tem atuado quase sempre neste 4-1-4-1 com que se apresentou hoje. Embora a presença de Vasco Fernandes, que se estreou precisamente nesta partida, depois de assinar vindo do Casa Pia, onde era precisamente central numa linha de 5, pudesse dar para os dois sistemas. Isto é, Vasco Fernandes colocava-se quase sempre entre as duas linhas, a linha defensiva de 4 e a linha de meio campo também de 4, mas em situação de necessidade poderia baixar para fazer linha de 5 atrás, transportando o 4-1-4-1 dos Chaves para um 5-4-1, que é um sistema ao qual a equipa estava mais habituada no início do campeonato. Mas vamos lá. O Chaves mudou 2 homens
relativamente ao 11 que tinha apresentado no empate a 2 bolas contra o Futebol Clube Famalicão. Foi precisamente a saída de Cafu Fit, como médio mais defensivo, para a entrada de Vasco Fernandes, que se estreou, tal como disse, e depois a saída de Benny para a entrada de Leandro Sanca, um médio ou um extremo mais acutilante, mais destinado a explorar a profundidade e o espaço atrás da que era suposto haver, e houve, atrás da última linha do Sporting, mas em contrapartida perdendo um jogador que tem mais capacidade para se impor nas entrelinhas e mais capacidade para jogar por dentro. Assim sendo, lá está, Chaves em 4-1-4-1, com Hugo Sousa na baliza, depois a linha de 4 atrás com João Correia a lateral direito, Sandro Cruz a lateral esquerdo e Bruno Rodrigues e Steven Vitória como centrais. Vasco Fernandes era o homem das entrelinhas, o homem que estava como médio mais recuado, entre a linha defensiva e a linha de meio campo. Mais à frente, então, do lado direito, Ruben Ribeiro, do lado esquerdo, Leandro Sanca e um par de médios formado por Mourim e Kelechi. E na frente, o único ponta de lança, Héctor Hernández. Quanto ao Sporting, que manteve 7 jogadores do 11 que tinha estado contra o Tondela. Nesse 11 só entraram Adam, Yulmand, Quaresma e Mateus Reis. Portanto, basicamente foram 7 jogadores que se mantiveram desse jogo da Taça contra o Tondela à meio da semana. Trouxe 8 jogadores que tinham estado na goleada ao Estoril na última jornada do campeonato. E façamos a comparação, sim, em relação a essa partida. Porque saiu a Jani Katam, que não está disponível, está na sua seleção nacional, para a entrada de Ricardo Jogaio como ala direito, e depois saiu também como avançado interior direito Edwards para a entrada de Francisco Trincão e, por fim, houve uma troca de Daniel Bragança por Paulinho. Paulinho apareceu hoje a jogar na frente, o que levou ao recuo de Pedro Gonçalves para o par de médios, onde jogou ao lado de Yulman. Assim sendo, o Sporting no seu habitual 3-4-3, com Adam na baliza, linha de 3 defesas atrás formada por Quaresma, Inácio e Mateus Reis. Além disso, depois, 4 homens mais à frente. Gaio era o ala direito, Nuno Santos o ala esquerdo, par de médios formado por Yulmand e Pedro Gonçalves. E na frente, Trincão sobre a meia direita, Paulinho sobre a meia esquerda e Ócaras como ponta de lança. É claro que o comportamento destes 3 homens da frente era... eles moviam-se muito em função dos movimentos dos outros. O que é que eu quero dizer com isto? Se Paulinho avançava para formar dupla de pontas de lança com Jóqueres, Trincão baixava para o espaço entre linhas e muitas vezes o Sporting aparecia no ataque com Gaio aberto na direita, Nuno Santos aberto na esquerda, Trincão e Pedro Gonçalves, que avançava da sua posição de médio para o lado esquerdo da área adversária, e depois Paulinho e Jóqueres como pontas de lança. Mas também podia acontecer o contrário, Trincão abrir mais numa das alas, ou o próprio Jóqueres abrir mais, se fosse na ala direita, Trincão ia para o meio, e portanto ali uma complementaridade bem conseguida pelos 3 da frente do Sporting, que foram um dos segredos que levaram a que o Sporting mantivesse o jogo sempre sob controle. Outro foi o domínio do jogo e dos seus tempos por parte dos 3 centrais. Imperiais com bola, sempre a entregarem bem, sempre a levarem a equipa para os melhores caminhos. A estrutura mais recuada do Sporting foi onde começou o futebol ofensivo da equipa de Ruben Amorim. Ainda assim, quando marcou, o Sporting foi o primeiro a mudar. Saiu Eduardo Quaresma, que era central direito, entrou Coates e Gonçalo Inácio, que era central do meio, passou para central direito, indo Coates colocar-se como central do meio. Qual era a ideia? Bem, acredito que tenha sido, sobretudo, para precaver a equipa face àquilo que se previa, que era, com a equipa já em vantagem, a possibilidade dos Chaves vir a abusar mais do futebol mais direto e das bolas paradas, porque era aí que poderia ser mais perigoso, e lá está. Coates era mais forte nesse ponto de vista. O Sporting marcou o segundo golo e logo a seguir ao 2-0 foi o Chaves quem mexeu. Trocou Mourim por Guzo, estreia também de mais um dos reforços de inverno desta equipa dos Chaves, e trocou ainda o outro médio, Kelechi, por Jô. O Chaves, a partir deste momento, passou a colocar-se mais numa espécie de 4-3-3. Porquê? Porque Jô foi jogar para ponta de lança, e depois, se mantivéssemos a ideia do 4-1-4-1, o que é que acontecia? Passou a estar Vasco Fernandes atrás de uma linha que formava com Guzo e muitas vezes Ruben Ribeiro, que passou a jogar pelo meio, embora abrisse por vezes na meia-direita. Porquê? Porque quem estava na direita era Héctor Hernández, o anterior ponta de lança. E se Hernández vinha para o meio, Ruben Ribeiro abria na direita. Se Hernández ficava na direita, Ruben Ribeiro passava
começava a estar mais por dentro e isso era um convite para que o Chaves jogasse melhor, porque o Ruben Ribeiro é importante nesse aspecto. Leandro Sanca continuava do lado esquerdo. Sucede que 3 minutos depois, o Sporting fez o 3-0 e o jogo ficou praticamente resolvido. Ainda mexeu Moreno ao minuto 65, com a troca de Sanca por Abbas, que foi jogar precisamente no lado esquerdo do ataque, e ainda a troca de Steven Vitória por João Pedro, sendo que João Pedro foi para o meio-campo e Vasco Fernandes baixou para formar dupla de centrais nessa altura com Bruno Rodrigues. Ao minuto 75, última alteração da equipa dos Chaves, com a troca de João Correia por Carraça, defesa direito por defesa direito, não houve alterações no aspecto tático e o Sporting só voltou a mexer perto do final. Minuto 79, saiu Pedro Gonçalves, entrou Bragança, sem alterações táticas também, porque Bragança foi colocar-se ao lado de Yulman no meio-campo, onde estava Pedro Gonçalves. E, por fim, ao minuto 85, saída de Ricardo Jogaio para a entrada de Dário Essu, que foi jogar como ala direito, tal como já tinha acontecido recentemente, e ainda saída de Mateus Reis para a entrada de Luís Neto. Lá está a reforçar a componente aérea no sistema defensivo do Sporting, que passou a partir dessa altura a contar com 3 homens fortes na bola aérea, como são Luís Neto, Gonçalo Inácio e Coates. A partir desse momento, Gonçalo Inácio voltou ou passou neste jogo pela primeira vez a ser central esquerdo, quando Neto foi jogar para a posição de central direito. Vamos lá então tentar eleger um herói do jogo de hoje. Olhamos primeiro para a equipa dos Chaves, onde Hugo Sousa, com 6 defesas na primeira parte, mais uma na segunda parte, onde, enfim, já não conseguiu deter os 2 remates que resolveram o jogo para o lado do Sporting, foi o maior destaque. Ainda assim, uma nota para a forma como a equipa começa a carburar melhor sempre que Ruben Ribeiro aparece no espaço mais interior. Ruben Ribeiro começou o jogo a jogar como médio extremo direito, depois, com a entrada de jogo, com a passagem de Hernández um pouco para a ala direita, ele passou a jogar mais como médio interior e a partir daí o Chaves soltou-se com bola. O que também pode ter tido que ver com o facto do Sporting ter baixado então no campo para gerir a sua vantagem, que já era folgada. Ainda assim, já tinha ficado esta sensação, por exemplo, no jogo do Dragão contra o Futebol Clube do Porto. Do lado do Sporting, quem é que esteve melhor? Bom, Quaresma bem na primeira parte, sobretudo a atacar. O próprio Ruben Amorim explicou no final que a sua saída teve que ver com o facto de, na segunda parte, ser previsível que a equipa tivesse que defender de outra forma, e por isso mesmo ele acabou por sair, mas sem culpa. O melhor dos 3 de trás do Sporting acabou por ser Gonçalo Inácio, o importante não só assegurar, como apautar o jogo. Acho que foi muito pela ação destes 3 homens que a equipa do Sporting conseguiu superioridade no campo. Gostei muito dos 2 médios, Yulman sempre criterioso, a soltar no momento certo, a surgir muitas vezes no caminho da bola, a fazer muitas interseções. Pedro Gonçalves a carregar a equipa para a frente. Interessante também a exibição de Nuno Santos e a de Trincão. Trincão terá feito provavelmente o melhor jogo com a camisola do Sporting esta época. Um bocadinho ausente da partida até ao momento do primeiro golo, do golo de Paulinho. Na segunda parte foi quase sempre ele que assinou as melhores iniciativas da equipa do Sporting. Ainda assim, para escolher um herói do jogo na partida de hoje, apesar da ocasião flagrantíssima que falhou na primeira parte, eu diria Pedro Gonçalves. A arbitragem de Luís Godinho foi muito pacífica, tranquila e sem lances polémicos. Houve 2 lances em que se pediu mais ou menos grande penalidade, mas sem qualquer razão. Um deles foi logo ao minuto 12, no remate de Gyökeres contra Steven Vitória, que estava por terra. A bola não é claro se lhe terá tabelado no abdômen ou na mão, mas a mão estava à frente do abdômen e, portanto, não haveria lugar à marcação de qualquer falta. E depois, ao minuto 74, Abbas consegue correr em direção à linha de fundo da baliza do Sporting e deixa-se cair quando sente que Coates estava a aproximar-se, mas sem qualquer infração também do central e à data capitão do Sporting. De resto, houve ainda há um mistério para mim no tempo que levou a analisar o lance do primeiro golo do Sporting. Esteve muito tempo no VAR. Não me parece que tenha havido ali qualquer infração. O golo é absolutamente regular. Quando é marcado o pontapé de canto, não há sequer aqueles agarrões, aqueles empurrões que às vezes acontecem nas bolas paradas. A bola vai ao braço esquerdo de Vasco Fernandes. Poderia ser penalti. Se não fosse golo, provavelmente seria penalti. Mas depois vem do braço esquerdo do Vasco Fernandes
Fernandes para o Steven Vitória, que sem que ninguém lhe toque, faz um corte incompleto, deixando a bola à mercê do Paulinho. Não haveria a julgar nenhuma posição de fora de jogo, porque desde o momento em que é marcado o canto, nunca mais a bola é tocada por nenhum jogador do Sporting, a não ser quando Paulinho a faz entrar na baliza e, portanto, não poderia estar Paulinho em posição irregular. Portanto, o lance é, no meu ponto de vista, absolutamente correto e regular. Fica a dúvida por que razão é que esteve tanto tempo no VAR. De resto, dúvidas apenas no cartão amarelo a João Correia por pisar Hjulmand. É um cartão amarelo ali entre o amarelo e o alaranjado, mas eu também acho que o mais correto neste lance foi a amostragem do cartão amarelo por abordagem, uma abordagem não muito cuidadosa, vamos lá, de João Correia, que acaba por pisar o médio do Sporting, mas não me parece que tenha sido violenta e, portanto, aceito perfeitamente a amostragem do cartão amarelo ao defesa lateral direito do Grupo Desportivo de Chaves. Boa arbitragem, portanto, de Luís Godinho. Futebol de Verdade